Bom dia. Os irmãos que estiveram presentes no culto das 10 horas, onde mais cedo as vozes estão mais presas, tinham mais força. Bom dia. Agora sim, é bom estarmos juntos esta manhã para continuarmos a louvar o nome do nosso Senhor Deus e a convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar em pé e vamos começar o nosso ato de culto, cantando um canto que diz: Tu sabes que te amo, tu sabes, quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais, Rei de Majestade. Jesus, eu quero te adorar, eu quero te louvar. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que nós saímos de casa e viemos até à sua casa de oração. Vamos cultuar o nome de Deus. Tu és o meu Salvador e para sempre e sempre eu te dou o meu louvor. Que realmente seja esse o desejo que esteja nos nossos corações. Louvar o nome do Senhor Deus acima de todas as circunstâncias. E eu convidar o pastor Constantino que nos pudesse dirigir uma palavra de louvor e de adoração ao nosso bom Deus.
Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. E vamos estar a fazer a leitura dos versículos 1 até ao versículo 7. Romanos 15, 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor Deus: Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E este capítulo fala-nos sobre o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou, que se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ter acesso à salvação e uma viva esperança que não termina. E o versículo 6 dizia: para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós hoje estamos aqui a fazer. Unânimes e a uma só voz, vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Vamos continuar a dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador e a Ti eu quero prestar toda a honra, todo o louvor. E o cântico que nós vamos cantar diz visão de Deus. Nós temos um propósito de amar, de proclamar o amor do Senhor Jesus Cristo ao nosso próximo. E este cântico fala-nos exatamente sobre isso. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use de mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, para dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. Que Deus fala a minha vida e que eu sempre o posso ouvir e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Missionário quero ser, emissário do amor, para dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. Que Deus fala a minha vida e que eu sempre o posso ouvir e dizer: estou pronto, e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Enquanto estamos aqui na terra, temos uma missão: sermos emissários do amor, o amor de Jesus Cristo, o único amor verdadeiro, o único amor que não muda, o único amor que está assente na verdade nas Escrituras do Senhor Deus. E o próximo cântico que nós vamos estar a cantar é um hino, o amor fraternal. Já temos cantado ao longo das últimas semanas, mas a mensagem é sempre presente, como corpo, como
como irmãos em Cristo Jesus, temos um propósito de levar o amor do Senhor Deus aos outros. E durante este tempo, nós vamos estar a recolher os dízimos e as ofertas. Vamos estar a consagrar ao nosso Senhor Deus parte daquilo que Ele nos dá mensalmente. Não é mais do que gratificar, de retribuir ao Senhor Deus uma parte financeira daquilo do mundo que Ele nos dá. E eu convidava o irmão Slava e o irmão Sérgio que nos pudessem estar a auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas durante esse tempo. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos corpo só em ti, contentas e malícias de longe de nós vão. Ter uma palavra de oração com o irmão Slava. Deus, nosso Pai, agradecemos-te por este dia, agradecemos que podemos estar aqui na presença, agradecemos-te que tu abençoas, que tu seguras a nossa vida, agradecemos-te por te salvaste, porque foste por cruz, que nós temos salvação, agradecemos-te por teu amor que tu dás a nós, e abençoa sobre nós e a tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Bom dia, irmãos. Começamos a habituar-nos a este som da flauta transversal e daqui a uns tempos não vamos querer outra coisa. Estamos a ficar bem acostumados. Bem acostumados e já voltámos há 5 anos a ter feriado no dia 1 de novembro.
Os irmãos recordam-se quando fomos auxiliados pela Troika, aquela força tripartida, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Houve um acordo entre o Governo e a Igreja Católica de suprimir 4 feriados. 2 civis ou políticos e 2 religiosos. E um deles foi o dia 1 de novembro. Era feriado e durante 3 anos não foi. E durante 3 anos, aquele que era o dia tirado para ir aos cemitérios, honrar os mortos, a campa dos mortos, passou a ser um dia estranho. E algumas pessoas queixaram-se. E este início de mês, tivemos a informação que o Governo e a Assembleia da República decidiram limitar a circulação entre municípios. Seria um domingo, e agora só um pequeno à parte para vocês estudantes. Hoje é feriado mesmo. Eu sei que vocês iam sentir mais o feriado, mas para onde vão sentir? Segunda-feira, fim de semana prolongado. Os trabalhadores já estão habituados, não é? Feriado, mas os estudantes sentem mais o feriado um domingo. Dizia eu, era o dia de grande romaria ao cemitério. E esta limitação parece que tira o peso daquela romaria. Mas ainda hoje, e eu passei aqui em frente a um cemitério, o que está aqui mais próximo do centro da cidade, recordamos a tradição que existe no nosso país. Aquela tradição de embelezar campas de familiares e amigos, limpar, que muitas vezes não acontece de novembro a outubro, mas chega ao dia 1 de novembro e a campa é limpa, a campa é embelezada, seja de familiares e amigos. E mesmo que nós não gostemos, mesmo que nós não simpatizemos, esta é uma tradição muito... E estava a ler a opinião de 3 sociólogos sobre o dia 1 de novembro, que aliás era o dia 2, mas por ser feriado a 1, em Portugal nos caracteriza. E um deles disse que a romaria do 1 de novembro é algo mais forte do que a instrução académica ou do que a razão, atirando um pouco a romaria aos cemitérios para a população na generalidade, independentemente de serem muito instruídas ou pouco instruídas, independentemente de terem um sentimento razoável, a razoabilidade do seu lado. Outro dizia, e esta é para nós, é mais forte, a romaria aos cemitérios é mais forte do que as novas religiões, numa alusão a uma descaracterização religiosa do país. Ou seja, as igrejas emergentes, as igrejas evangélicas, não só as tradicionais, mas as novas, estas estão a cortar com as romarias. Mas ainda assim, o 1 de novembro é mais forte do que as novas religiões. E outro dizia, mais forte do que a sucessão geracional. Porque isto é o que nós, portugueses, somos. Somos pessoas que vão ao cemitério. Somos pessoas que vamos, todos os anos, respeitar, valorizar os mortos. Mas eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, e ver o que queremos ser. Queremos ser mais o quê? Segundo a interpretação sociológica, meros espectadores? Porque a tradição, a cultura, assim o determina, mais forte do que a razão, do que os nossos estudos, até do que a nossa convicção espiritual, o que queremos ser. Aquilo que para nós é mesmo importante, aquilo que queremos adotar como o nosso referencial, a nossa vida, independentemente daquilo que possa ser lido por uma equipa de sociólogos. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, e com as Bíblias abertas, em Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis amados em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da paz. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Queremos ser mais fiéis e amados. Versículo 1. Paulo está sozinho quando escreve esta carta. Quem o acompanha? Versículo 1.
André, nós tivemos um culto das 10. Não sei se repararam, mas quando o André inicia o culto, ele diz bom dia. E quando a resposta é assim um pouco silenciosa, o que é que ele faz? Bom dia. Bom dia. E todos respondemos bom dia. Quem está com o apóstolo Paulo? Versículo 1. Timóteo. Paulo não está sozinho nesta carta. E percebemos que ele, versículo 2, dirige-se aos crentes em Colossos. E como é que ele os chama? Versículo 2. Santos, fiéis. Sabem o que é ser fiel? Quem daqui me pode ajudar? Sem ser a definição rápida que o dicionário possa dar aí no telemóvel. O que é uma pessoa fiel? Obedece mais. Confiança, que cumpre. Alguém que se pode contar. De vez em quando, não. Pois não. Alguém que é fiel, honra a sua palavra, assume o compromisso. E versículo 2, como é que esta igreja é identificada? Uma igreja amada, uma igreja fiel. Santos e fiéis. Santos e fiéis. E que bonita saudação. Que bonito é nós podermos receber uma carta que começa assim. Ontem tive um presente muito especial. Para quem não sabe, ontem fiz anos. E ao final da manhã recebi um presente muito bonito. Foi assim uma sucessão de cartas, de desenho, para mim, das classes da Escola Bíblica Dominical. Fiquei muito contente. E uma delas dizia que desenhei um pastor lindo. Eu vou-vos mostrar como eu sou lindo depois. Mas é tão bonito ler assim uma carta. Versículo 2. Vocês são fiéis, são especiais, são amados. E esta é uma saudação tão especial para uma igreja que vivia num ambiente tão hostil, tão difícil, para uma igreja que acreditava num só Deus. É verdade, por esta altura havia imensas crenças, imensas divindades, e a igreja em Colossos havia uma igreja que só era fiel a Jesus. Que era fiel só a Jesus. E a fidelidade desta igreja, versículo 2, não é a Paulo ou a Timóteo, pois não? Estamos a ler? Versículo 2. Esta igreja é fiel a quem? A Jesus. A maioria dos teólogos acredita que não foi Paulo o precursor do Evangelho nesta cidade. A interpretação leva-nos para igrejas, nomeadamente a de Laodiceia, ou até mesmo outras igrejas ali da zona, que tenham levado o Evangelho até aquela cidade e ali sido recebido por algumas pessoas. Mas nesta cidade de Colossos, aliás, uma cidade muito histórica, muito importante na altura do Império Grego, mas que foi perdendo a sua importância, quer comercial e política, e equivale a dizer importância financeira também. Ou seja, estamos a falar de uma cidade que está em declínio. Mas como é que a igreja é apontada? Uma igreja fiel. Uma igreja fiel. A cidade vizinha de Laodiceia estava a ganhar importância. E a nossa cidade de Colossos está a perdê-la. Mas nós, os crentes em Jesus, somos fiéis a quem? Ao nosso Deus. E é aqui onde o apóstolo Paulo quer chegar. A esta igreja de Colossos, que é uma igreja fiel. Aqueles irmãos são chamados de fiéis e é importante ver como Paulo e Timóteo amam uma igreja fiel a Jesus. Então o que é que nós queremos ser? Primeira aplicação. Queremos ser uma igreja fiel a Jesus. Uma igreja com quem se pode contar. Uma igreja que ama, uma igreja que honra, uma igreja que valoriza o seu compromisso com Cristo. É bom nós termos nossa amizade. É bom nós estarmos juntos. É bom estarmos juntos ao domingo. E hoje nós teremos a possibilidade de estar juntos às 4 horas, às 16, para a Escola Bíblica Dominical. Mas nós não somos apenas fiéis a um compromisso, a um calendário. Nós somos fiéis, versículo 2, a Deus. Há um relato muito interessante no Novo Testamento, em Atos, quando Barnabé e Paulo são tidos como não só os mensageiros dos deuses, mas merecem ali a adoração, a reverência. Porquê? Porque o mensageiro muitas vezes se confundia e se fundia com a mensagem, então adorava-se o mensageiro. Mas os apóstolos, aqueles missionários, fizeram sempre questão de destacar: quem merece a nossa adoração é Jesus. Quem merece a nossa devoção é Jesus. Jesus é o centro da fé. Para a igreja em Colossos não há dúvida. Não há qualquer confusão.
Jesus é o único que merece a nossa fidelidade, a nossa devoção. E não há necessidade de esclarecer, de corrigir esta igreja. É desnecessária uma palavra de correção, porque a igreja em Colossos é fiel a Jesus. Que bom para nós termos este versículo 1 e o versículo 2. Motiva-nos a ser mais fiéis a Deus, a sermos mais fiéis ao Senhor que morreu por nós. Queremos ser fiéis a Jesus que nos perdoa, que nos limpa, e nós vamos ter um memorial da ceia a recordar isto mesmo. Somos fiéis àquele que morreu por nós, que nos faz amados. Versículo 2, pessoas que vivem a sua paz, e paz da parte de Deus, nosso Pai. Não só somos amados, queremos ser mais fiéis, mas somos pessoas que vivem a paz. E repito, mais do que calendários, mais do que convenções, mais do que horários, mais do que dias do mês, nós queremos ser fiéis a Jesus. Hoje é o dia 1 de novembro, hoje é feriado e hoje é dia de celebrar a Jesus. Hoje é dia de ser fiel a Jesus. Mais do que ser hora, é o dia, todos os dias, são dias de valorizar a nossa relação com Deus. Não queremos olhar para tradições, superstições ou qualquer outro desvio. O nosso olhar está posto exclusivamente em Jesus. E esta fidelidade, a nossa fidelidade, torna-se evidente quando investimos tempo na leitura da Bíblia. Irmãos, eu tenho vindo a desafiar-vos e quero reforçar este desafio. Leiam todos os dias a Bíblia em casa. Tenham um tempo devocional. Tenham um tempo em família, um tempo a sós, mas leiam a Bíblia. Leiam e estudem e meditem nela. Terem 5 minutos para ter um tempo em conversa com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita do nosso Deus. Por isso, vamos valorizá-la. Vamos ler. Façam isto. Certamente cresceremos. Certamente que a nossa fidelidade vai ser fortalecida. Mas hoje vamos ter o regresso presencial das classes dos adultos e dos jovens às 4 da tarde. Está no boletim, dizia há pouco. Às 4 os adultos vão estar aqui, os jovens lá em cima. Vamos valorizar a oportunidade que temos, o privilégio que temos de estudar a Bíblia. Mas também a fidelidade se revela quando falamos de Jesus, quando evangelizamos. Nem sempre vamos ser recebidos. A nossa partilha da fé vai ser recebida. Mas nós estamos lá para evangelizar. Somos fiéis. Aliás, entoámos este canto que eu quero ser um missionário, um emissário. Então vamos valorizar o nosso compromisso. A nossa palavra com Jesus. Mas também, irmãos, vamos um pouco mais longe. Vamos amar. Vamos perdoar. Tal como Jesus nos ama, nos perdoa. Eu pergunto, podemos nós apresentar-nos como pessoas que querem ser mais fiéis? Queremos ser mais fiéis a Jesus? Mas versículos 3 e 4. Queremos ser mais fortes na fé. Colossenses 1, 3 e 4. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Queremos ser fiéis, versículos 3 e 4, queremos ser fortes na fé. E esta igreja em Colossos era reconhecida pela sua força na fé. O que levou o apóstolo Paulo e Timóteo a agradecer a Deus por esta força. Nem sempre permanecer forte na fé. E para estes irmãos também não foi fácil serem sempre fortes na fé. Não foi fácil para eles permanecerem fortes na fé. Eles sofreram perseguições políticas, sociais, religiosas. Eles foram ridicularizados. Mas, se olharmos para o texto bíblico, eu vou pedir que nós possamos ler sempre o texto bíblico, manter as nossas Bíblias abertas. Versículo 4. Graças, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. A gratidão era devida à fé daqueles irmãos. O amor que eles tinham para outras pessoas.
E Paulo, mesmo à distância e com as condicionantes normais de alguém que estava preso, não que estava limitado nos movimentos intermunicipais, mas alguém que estava preso, Paulo estava preso, ele não deixa de destacar a força da fé daqueles irmãos. E isto levava-o à gratidão. Obrigado pela vossa fé. É o que Paulo está a dizer. Obrigado pela vossa fé. Obrigado porque permanecem firmes na fé. E ele ouve falar do bom testemunho que a igreja dava. Bom testemunho. Pedro, nós estamos a gravar este culto? Não. Estamos. Então pronto, quem lá está em casa vai ouvir-me. Sabem o que é um testemunho? Um testemunho. Brincar um bocadinho com o português. Um testemunho. Sabem? É quando nós nos apresentamos como fiéis a Deus, comprometidos com Ele, e a nossa vida não revela absolutamente nada deste compromisso. Isto é um testemunho. E nós que aqui estamos, e os que me ouvem lá em casa, não queremos dar testemunho. Estamos a ler o versículo 4. Testemunho. E esta igreja é um exemplo a seguir pela fortaleza espiritual que se tornou. Fé e amor. A fé e o amor marcavam com força a vida daqueles irmãos. E esta era a mensagem que Paulo ouvia. Esta era a mensagem que chegava a Paulo e que o fazia sentir-se grato, agradecido. O nosso investimento deve ser na fé em Jesus. Podemos olhar para aquilo que vivemos há 6, 7, 8 anos e perguntar, em primeiro lugar, tenho sido fiel? Tenho estado forte na fé? Este deve ser o nosso investimento. Estar fortes. Ser mais fortes na fé. Quando o estado de emergência foi decretado, na sexta-feira, dia 13 de março, eu tinha a expectativa de que seriam 2 semanas. E creio que não estava sozinho. Creio que boa parte de nós pensava em 2 semanas. Estava a apontar, agora muito honestamente, apontar para o domingo da Páscoa. O dia da ressurreição, voltar a estar junto com os irmãos, juntos a celebrarmos a vitória de Jesus. Não deixámos de celebrar a vitória de Jesus, é verdade, mas fizemos-o em casa. E numa destas semanas, logo no início de abril, uma irmã me dizia, nem sempre é fácil manter a fé. Por vezes eu tenho medo. Voltemos ao versículo 4. Nem sempre é fácil manter a fé. Por vezes eu tenho medo. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. O ano 2020 fica marcado, para muitos, o ano mais negativo das suas vidas. O ano, aliás, que nem sequer existiu, porque não celebramos a Páscoa em conjunto, não celebramos aniversários, acabaram-se os cursos e não houve celebrações em conjunto, fizemos isto e não houve nada, ou seja, passou de 19 para 21. Um ano que vai ficar nas nossas agendas. Quando, no início da pandemia, ouvia o primeiro-ministro britânico dizer que se chegarmos às 140 mil mortes, se ficarmos por aí, será uma vitória. Dias depois, o presidente dos Estados Unidos apontava para os 200 mil. Se forem 200 mil mortos, então nós ganhamos. Estamos a pensar 140 mil mortos só no Reino Unido, 200 mil mortos nos Estados Unidos. Um ano triste. E, olhando para o versículo 4, a nossa fé foi abalada? Ou foi motivo de gratidão? Ser forte na fé é confiar que Jesus está à nossa espera. Não se trata do vai ficar tudo bem. Ou como nós dizíamos antes da pandemia, a luz ao fundo do túnel. Não. O ser forte na fé, o ser firme na fé, é que tudo aquilo que nos acontece está nas mãos de Deus. O ser mais firme na fé é acreditar que tudo aquilo que me acontece, Deus sabe, e Deus ouve, e Deus vê, e Deus está a cuidar de mim. Aquilo que nós vivemos está nas mãos de Deus. Ser firme na fé é descansar em Jesus. É descansar que Jesus morreu
pelos nossos pecados e que a eternidade vai ser vivida com Ele. Não porque mereçamos, mas porque é uma dádiva divina. Se nós não estivéssemos agora com a limitação das distâncias, eu até pedia que fizéssemos um jogo da confiança. E aquele jogo de empurrar, sabem, da confiança, a pessoa que está ao nosso lado, não vou fazer agora. Mas os irmãos conseguem fazer esse exercício com Deus? Deus, não me deixes cair. E apoiarmos em Deus. Foi isto que a igreja em Colossos fez. Não se deixou tombar, mas fortaleceu-se, apoiou-se em Deus. Isto é firmeza na fé. Isto é estar firmes na fé. E aqueles irmãos em Colossos estavam, versículo 4. E são um estímulo para nós. A Igreja Batista de Viseu, em novembro de 2020. E eu pergunto, vamos ser mais fortes na fé? Vamos ser mais fortes na fé? Filha, desculpa, vou usar-te como referência. Há uns tempos, dizia à minha filha que tinha de confiar mais em Deus. E dei-lhe uma ilustração. Tu confias no Pai? E ela respondeu que sim. E eu perguntei, então, de costas, fechas os olhos e atiras-te que o Pai te agarra. Acham que ela se atirou? Só a quarta vez. Vamos lá, filha. À quinta. Vamos, filha. Irmãos, vamos confiar em Deus. Deus está cá. Versículo 4. Esta igreja em Colossos estava a crescer, estava a ser forte, estava a fortificar-se na fé. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, vamos ser fortes na fé. Mas, versículo 5, vejam, irmãos, queremos ser mais? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos ser mais firmes na esperança, que fala aqui o versículo 5. É uma esperança da igreja em Colossos que estava reservada nos céus. Não era uma esperança para o imediato, mas era uma esperança que estava reservada nos céus, versículo 5. E quando percebemos a perda da importância política desta cidade, atenção, a perda da importância política de Colossos em relação a Laodiceia fez com que o comércio saísse dali. Fez com que os decisores políticos deixassem de viver ali. Ou seja, saiu. A esperança daquela cidade caiu. Os rendimentos daquelas pessoas caíram. Todos ficaram afetados. A estrada que ligava Roma a Pérgamo foi construída por esta altura e a cidade de Colossos ficou deslocada daquela importante rota comercial. Quando fazíamos uma viagem Lisboa-Porto, era quase obrigatório, e os irmãos percebem que eu não estou a fazer publicidade a ninguém, hoje não vou almoçar lá, no Manjar do Marquês. É um restaurante, para quem não sabe, é um restaurante enorme, enorme, com um parque de estacionamento muito maior do que o restaurante. E paravam lá todos os autocarros que faziam ligação do norte ao sul do país. Era a Estrada Nacional 1. Mas com a autoestrada, que finalmente ficou completa em 1989, entre Lisboa e Porto, o famoso restaurante Manjar do Marquês ficou às moscas. Então a gente ia pela autoestrada e desapareceu. Mas, a exemplo deste, muitos outros comerciantes que tinham as suas vidas para a Estrada Nacional, o seu comércio, a vitalidade daquelas aldeias, daquelas vilas, daquelas cidades, caiu com a autoestrada. E foi o que aconteceu em Colossos. Ou seja, o comércio tinha todo tipo de movimentação financeira, social, desapareceu. E qual era a esperança daquela cidade? Nenhuma. Estamos a perceber? Hoje nós chamamos a isto a desertificação do interior. Ou seja, a esperança numa formação, a esperança no emprego, a esperança no sustento tinha desaparecido. E agora leemos o versículo 5, o que nos diz. Alguém pode ler, versículo 5, que esperança era esta que a igreja tinha? Obrigado. A esperança deles estava lá em cima. Eles não estavam a olhar para o imediato, eles não estavam a olhar para a esperança de conseguir um emprego, de retomar um negócio, de voltar a ter lucro. Não, eles estavam com a esperança voltada lá para cima, com os olhos postos em Deus. Eles estavam a olhar não para o imediato, mas para o futuro. E ainda que não vissem e não viam, eles acreditavam, eles tinham a esperança de que um dia estariam no céu, lado a lado com Deus. E diz-nos o versículo 5.
porque foi assim desde o início. Já agora, quem tem o boletim na mão? O meu ficou ali. Como é que se chama o nosso boletim? Agora já perceberam, já ouvi mais, com mais convicção. Âncora da fé. Leiam o boletim. Levem-no para casa. Durante a semana tem alguns motivos de oração, vamos ler. Mas sabem, irmãos, eu gosto deste sugestivo título. Âncora da fé. Essa âncora para nós é Jesus. Esta âncora para a esperança que temos é Jesus. E se não tem sido Jesus, então eu desafio não que o boletim seja para si o ponto de viragem, mas que Jesus seja a esperança para a sua vida, a esperança para a tua vida. Se não estás a viver esta esperança, versículo 5, então coloca em Jesus esta esperança. Não está em ver o futuro melhor da nossa cidade de Viseu, não está em ver o nosso curso concluído, não está em ver os nossos filhos casados, em ter netos a correr pela casa, um emprego digno do nosso investimento nos estudos. Versículo 5. A nossa esperança, e o que é que nós queremos ser mais? Uma igreja firme na fé, uma igreja exemplar, uma igreja que, versículo 5, tenha reservada nos céus. A nossa esperança está em Jesus. Nós não somos iludidos com promessas de rendimentos elevados. Ou seja, a ideia de que se tens fé, a tua fé vai trazer resultados financeiros, visíveis, algo que possa ser benéfico para a tua família. Se tens fé, então Deus vai dar-te um bom emprego. Ou Deus vai dar-te um rendimento muito bom, muito alto, porque Deus é rico. Não, pois não. A nossa fé não está aí. Não fomos enganados. Não fomos levados a crer neste tipo de doutrina. Não caímos também no logro da eterna juventude. Os crentes em Jesus vivem até acima dos 100 anos. Alguns vivem. Mas não todos. Os crentes em Jesus não terão problemas de saúde. Alguns não têm. Os crentes em Jesus não vão ser afetados pelo vírus. Mas são. Demos graças a Deus porque no lar, então, dela, entre os utentes e os funcionários, ninguém, desde fevereiro até agora, ninguém está infectado. Uma ou outra colaboradora teve contacto, teve uns familiares, ficou em casa. E damos graças a Deus, sobretudo por aquilo que temos visto em todo o país. Basta que haja um caso e temos dezenas de mortos no lar. E nós damos graças a Deus, porque não temos uma situação a relatar. Não significa que isto não aconteça entre a Igreja do Senhor Jesus. A nossa esperança, versículo 5, está reservada no céu. E é para lá que apontamos. É para lá que voltamos o nosso olhar. Porque sabemos que aqui existem e existirão sempre dificuldades. Dores nas costas. Existirão sempre dores de cabeça. Existirão sempre conflitos. Em casa, na escola, no trabalho. Existirão sempre tensões, frustrações. Mas no céu não haverá nada disso. E então o que é que queremos ser mais? Queremos ser mais firmes na esperança que nos está reservada no céu. E nunca, agora permitam-me voltar ao início, nunca em qualquer cemitério. A nossa esperança está no céu, não num qualquer cemitério, não numa romaria. A nossa esperança não está em vermos os nossos familiares, os nossos amigos, em limpar a nossa campa. A nossa esperança está lá em cima. Está em Deus. Então queremos ser mais fortes. Versículo 6. Queremos ser mais frutíferos. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Queremos ser mais frutíferos, porque o Evangelho, diz-nos o versículo 6, estava a frutificar tanto em Colossos como em toda a região da Ásia e não só. O apóstolo Paulo fala no versículo 6 de todo o mundo. Certo? Estamos a ler. Estão a ler o versículo 6? É o que diz a tradução, certo? Alguém tem uma tradução diferente? Como também está em todo o mundo. O Evangelho estava a chegar. O Evangelho estava a chegar. Mas não só a chegar e a ficar de fora da vida das pessoas. Estava a entrar.
estava a ser recebido, estava a ser motivo de transformação. Paulo não tem conhecimento do que se passa noutros continentes por esta altura, não sabe tudo o que se passa à sua volta, mas está a falar de uma maneira generalizada, que o Evangelho chega a cada vez mais pessoas. Homens como Epáfras, Filemón, Arquipo, Paulo, Timóteo, eram responsáveis pela divulgação do Evangelho no Império Romano. E, se preferirmos, hoje podemos dizer os nossos nomes, acrescentar os nossos nomes à frutificação do Evangelho em Viseu. E é bom que coloquemos o nosso nome aqui. Tu estás a ser importante para que o Evangelho chegue a mais pessoas em Viseu. É verdade que estes homens como Epáfras, Filemón, Arquipo, Paulo ou Timóteo beneficiavam de uma rede muito boa das vias de comunicação do Império Romano. Todos os caminhos vão dar a Roma. Obrigado. Alguém complementa o ditado popular. É verdade. O Império Romano fez um forte investimento nas boas vias de comunicação. Nós hoje temos excelentes autoestradas. Algumas delas vazias. Mas temos excelentes autoestradas que nos ligam, nos fazem chegar a qualquer parte do país. Também naquela altura existia uma certa liberdade de expressão, uma certa liberdade religiosa. Ou seja, era permitido que as pessoas tivessem as suas crenças, desde que não beliscassem a crença no imperador, na superioridade do imperador. E nós hoje temos esta liberdade de expressão. Podemos ter o nosso culto, podemos celebrar Jesus, podemos até estar em casa, confinados, limitados, e ter o culto no qual nós podemos participar. Nós não podemos ter queixa em relação à nossa liberdade de expressão. Sabem o que incomodava algumas pessoas? É que o Evangelho, quer em Colossos, quer nas cidades e nas zonas limítrofes, tinha um conceito inovador. Só Jesus salva. É verdade. Não há outro intercessor, dizem os cristãos, entre Deus e a humanidade. Só Jesus. E esta era a novidade. Esta era a novidade que corria pelo Império Romano, que naquela cidade, em Colossos, tinha sido aceito, ou seja, estava a dar frutos. Havia quem se convertesse de uma vida idólatra para a fé cristã. Havia quem se convertesse, quem abandonasse o culto a falsas divindades para, olhando para o versículo 1 e 2, para a fidelidade exclusiva em Jesus. Mas ser frutífero é muito mais do que ser um evangelizador. Ser frutífero significa também ter uma vida transformada para a honra e glória de Jesus. E agora vamos aplicar este versículo 6 para nós. João, no capítulo 15, registra o diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus identifica-se em João 15 como a videira verdadeira. Diz que os discípulos são os ramos ou as varas, ou seja, são o prolongamento daquela videira. E diz que estes ramos necessitam de estar firmes nele para que possam dar muito fruto. João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, queremos ser mais? Queremos ser mais como a igreja de Colossos foi. Uma igreja frutífera, não apenas na evangelização, que é muito importante, mas dar fruto na maneira como lidamos com, em primeiro lugar, com as pessoas. Como falamos com elas, em casa, na escola, com os nossos vizinhos. Como é que nós falamos com eles? Alguma coisa que mudou? Alguma mudança que Jesus operou na maneira como falamos com os nossos familiares? Ou apenas aqui no culto, que é muito bonito, nós tratarmos-nos muito bem, mas depois chegamos a casa e somos outra vez rudes, maus, egoístas. Mudou alguma coisa? Também na maneira como lidamos com os problemas. Foi um problema que nos surgiu. Levou a que as pessoas que têm o pessimismo, o fatalismo português, o fatalismo de olhar sempre para o momento difícil. Isto é tudo muito complicado, agora é pior ainda, agora é mais difícil e agora é sempre uma tragédia. Por outro lado, destacaram-se os otimistas. Aqueles que disseram, é uma oportunidade, vamos aproveitá-la. Há uma barreira, há qualquer dificuldade. Nós acreditamos, se estivermos
em Jesus, nós podemos fazer mais. Permanecer em Jesus. O amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São as características que o Espírito Santo cultiva em nós. E para tal necessitamos de permanecer em Jesus, como diz João, capítulo 15, versículo 4. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Então, precisamos de ser mais frutíferos. Precisamos estar mais em Jesus. Precisamos dar mais fruto na nossa linguagem, nos nossos relacionamentos e na forma como nós encaramos as dificuldades, as barreiras, os problemas. O que realmente desejamos ser é uma igreja que dá fruto, uma igreja que agrada a Deus, famílias que adoram, confiam o presente e o futuro em Deus, estudantes que honram o nome de Jesus nos seus estudos, nas suas avaliações, trabalhadores que dão bom testemunho no seu local de trabalho, no relacionamento com fornecedores, com clientes, com patrões, com empregados. Estamos a dar fruto? Uma pergunta. Estamos a dar fruto? Gostava de terminar lendo o versículo 7 e também o versículo 8. Queremos ser mais amorosos, irmãos. Versículo 7 e 8. Segundo aprendeste de Epáfras, o nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Epáfras vai falar a Paulo e Timóteo de como esta igreja em Colossos era forte. Em quê? Versículo 8, no amor. Estamos a ler versículo 8, diz assim: o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Irmãos, este é um outro desafio. Queremos ser mais amorosos. E o mais amoroso é quando nós dizemos e fazemos. Todos sabemos que não devemos ir à casa uns dos outros. Mas sabem, irmãos, nós podemos hoje usar os meios que estão à nossa disposição para manifestar o nosso amor. Para quem não sabe, o irmão Walter foi operado a meio da semana. Walter Roque foi operado a meio da semana, uma hérnia discal. Complicada a situação. Vamos telefonar. Vamos manifestar o nosso amor. Vamos manifestar a nossa preocupação por ele. O irmão Carlos Monteiro vai ser sujeito na próxima sexta-feira a uma intervenção, a fisioterapia, como é que vai ser. Vamos orar por ele. Telefonar. Vamos dizer, estou aqui. Precisa de alguma coisa? Isto é amor. Esta igreja em Colossos não deixou, versículo 8, de dar testemunho, de dar um bom exemplo do que era ser forte no amor. E Epáfras leva até Paulo a notícia de como esta igreja estava a ser forte no amor. Irmãos, hoje é o dia para celebrar a vida. Hoje é o dia para, olhando nós para o versículo 1 e 2, nós sermos fiéis a Deus. Queremos ser mais fiéis. Versículo 3 e 4, nós estarmos a ser cada vez mais firmes na fé. Versículo 5, olhar para a nossa esperança e colocá-la lá em cima, nos céus. Versículo 6 e 7, versículo 6, dar fruto. Versículo 7 e 8, ser mais amorosos. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar da nossa comunidade. Vamos revelar o amor de Deus por nós. Nós vamos celebrar a ceia. E sabem o que significa a ceia? Significa que Jesus veio um dia, morreu em nosso lugar, Ele entregou-se por nós e, mesmo nós não merecendo, Jesus levou os nossos pecados na cruz. O pão que nós vamos tomar aviva-nos a memória acerca do corpo que Jesus entregou. O corpo que foi sofrido, moído, em nosso lugar. O vinho vai nos recordar o sangue que Jesus derramou para nos salvar, para nos limpar. Então eu quero convidar a que nós, nesta manhã, a todos aqueles que estão aqui hoje presentes, que um dia sentiram este amor de Deus, aceitaram, confessaram Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, deram testemunho público da sua fé através do batismo, mergulhando, morrendo para o pecado e saindo da água,
ressurgindo, vivendo uma nova vida. O versículo 5, com os olhos postos naquela esperança que o Senhor Jesus colocou. Então eu quero convidar a todos a podermos participar neste memorial. Não nos vai perdoar, não nos vai salvar, não nos vai absolver. É uma alegria. E quem não participa hoje, eu quero desafiar. Entregue, confie a sua vida a Deus. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o nosso compromisso, a nossa fidelidade. Vou pedir aos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição do pão. E vamos entoar este hino que nos fala de Jesus ser o pão da vida. Mas antes mesmo de os elementos da ceia serem distribuídos, nós vamos orar. Não para consagração dos elementos que nos vão perdoar, nem pouco mais ou menos, mas vamos agradecer. E é a irmã Nina que nos dirige nesta palavra de oração. Pai, nós estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos, Senhor, Teus servos em Cristo também. Ó Deus e Pai, Te agradecemos porque estamos ao redor desta mesa, Senhor, lembrando realmente o Teu sacrifício por cada um de nós. O sacrifício que nos traz a paz, que nos traz a reconciliação contigo, que nos traz a vida eterna, que nos une a Cristo, Senhor, e que realmente nos une entre nós. Ó Deus e Pai, nós Te agradecemos este memorial, que possa servir, Senhor, para a nossa alegria, para que celebremos realmente esta vida espiritual que Tu tens dado, Senhor, graciosamente. Nós Te agradecemos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então entoar a primeira estrofe deste hino enquanto nós somos servidos do pão. E peço então aos irmãos diáconos que nos possam auxiliar e com alegria nós cantemos o pão da vida, que é o nosso Deus. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá coração, alegria, paz e luz. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. O Senhor Jesus é e será sempre a nossa referência. Eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão.
antes de sermos servidos com os cálices, Pedro, que nos dirige uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, voltamos, Senhor Deus, à tua presença, Pai, para te agradecermos, Senhor Deus, pelo teu grande sacrifício, Deus. Neste dia, Senhor Deus, especial que nós guardamos, Pai, para te, Senhor Deus, te agradecer e nos lembrarmos, Pai, do sofrimento, Senhor Deus, que tu tiveste devido ao nosso pecado, Pai, por nossa culpa, Deus. A necessidade que tu tiveste, Senhor Deus, de derramar o teu sangue, Pai. Nós te agradecemos pelo teu grande amor, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, Pai, que tu nos deste, através do teu sacrifício, de obtermos, Senhor Deus, novamente o acesso ao céu, Senhor Deus, e novamente o acesso à tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício, pela tua vida, pelo exemplo de amor que tu deste, Pai, enquanto aqui estiveste e continuas a dar, Deus. É verdade, Senhor. Que nós nos possamos lembrar isto a cada dia da nossa vida, Pai, a toda a hora, Pai, e sejamos de facto, Senhor Deus, um exemplo no meio daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Deus. Que apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar dos desafios do dia a dia, Pai, nós possamos ser uma fonte de amor, Pai, um exemplo para aqueles que, Senhor Deus, nos rodeiam, Pai. É isto que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices. E este cálice tem vinho. Se os irmãos estivessem aqui, sentiam o cheiro do vinho. E é mesmo vinho. E vai ser vinho. Ele aviva-nos a memória do sangue que Jesus verteu. E vamos tomá-lo. Vamos recebê-lo. Não porque nos traga perdão, mas porque Jesus já nos trouxe o perdão. E enquanto entoarmos a segunda estrofe deste hino, vamos ser servidos então dos cálices. Convido a que possamos abrir novamente as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, novamente no capítulo 22. E vamos ler agora o versículo 20. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos ficar de pé e entoar a terceira e última estrofe deste hino, em que nós diremos quem Jesus é para nós. Aliás, temos vindo a cantar quem Jesus é para nós. E de pé, com toda a alegria, cantemos: Jesus vai me abençoar, enche-me de ti, Senhor.
Vamos orar. Senhor Jesus, que realmente possas encher de alegria a nossa vida, pelo perdão que temos em Ti, pela alegria que sentimos de viver debaixo desta esperança bonita de que um dia estaremos contigo, de poder agradecer o perdão, de agradecer o Teu sacrifício doloroso que nos dá a vida eterna. E queremos pedir que a graça, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar. Nós vamos escutar o preslúdio e eu quero desafiar um de nós a conversar com Deus. Eu quero ser mais... Vamos dizer a Deus o que queremos ser mais.